Uma boa noite na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2, versículo 8, diz a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu ao redor deles, onde eles estavam, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Peço você agora que esteja atento, liga aí a rádio do seu coração, se ela está chiando ainda, se você está disperso, sintoniza a rádio do seu coração aí, na palavra de Deus, na mensagem agora. Fica os seus olhos aqui no pastor Davi, como se eu fosse o homem mais bonito desse mundo, que não sou. Mas não dispersa não, prende a sua atenção aqui, o seu foco aqui, para que você possa absorver, não da minha palavra, mas da palavra de Deus para o seu coração, amém? Então eu queria que você agora fizesse essa simples oração: Deus, fala comigo, fala meu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua palavra. Que riqueza, Senhor, que o Senhor nos dá, que bênção que o Senhor nos dá. Que todos nós agora então possamos aquietar o nosso coração, a nossa alma, para receber a mensagem do Senhor, e que essa mensagem, ó Deus, venha como alimento para a alma faminta, como consolo, ó Deus, do Senhor aos nossos corações, como, ó Deus, a edificação que nós necessitamos, como a palavra de santificação, ó Deus, que o Teu Espírito Santo há de trabalhar no nosso coração, na nossa vida, aplicando essa palavra no nosso viver. Então eu te peço, ó Pai, por mim e por tantos quantos aqui estão ouvindo essa palavra, ou também pela internet, Pai, que o Senhor nos conceda a graça, ó Deus, de sermos transformados pela palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Eu queria falar sobre atitudes que devemos ter durante toda a vida diante do fato do nascimento de Jesus. Porque apenas no mês de dezembro, no dia 25, a gente às vezes lembramos dessa data, mas quais as atitudes que eu e você devemos ter durante todos os dias da nossa vida, diante desse fato glorioso
do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, primeira atitude, olhando para essas personagens aqui desse texto que nós lemos, primeira atitude que devemos ter é a atitude dos anjos. Qual foi a atitude dos anjos? Louvaram a Deus. Olhe comigo aqui no versículo de 10 a 14, diz a palavra de Deus: o anjo, porém, disse para os pastores, não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia. Sabe o que é milícia? Um exército celestial de anjos, uma multidão, meu Deus do céu, que visão, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz entre os homens, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Você gostaria de ter tido essa visão? Meu Deus do céu, que coisa fantástica! É interessante que esses anjos não apareceram lá no palácio, para os reis ou imperadores, ou para as autoridades, ou para aqueles que se achavam alguma coisa. Ele apareceu para os humildes pastores lá no campo. Meu Deus, que bênção! O nosso Deus de fato é surpreendente. E aí imagine o coral. Se é bom, é gostoso de ouvir o nosso coral, amém? Vocês estão sendo abençoados com o nosso coral da nossa igreja, amém, irmãos? Que bênção! Imagine então e quando você fica vendo também, ouvindo outros corais, que a gente tem aí nas igrejas, bênção de Deus, muitos corais apresentando esses dias de Natal, louvado seja o Senhor. Agora imagine esse coral celestial aqui, este coral do exército de anjos cantando e louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Qual atitude que eu e você devemos ter durante todos os dias da nossa vida? Pelo fato do nosso Senhor Jesus ter vindo a esse mundo, como nós vimos muito bem resumido aqui nesse vídeo que passou, a atitude de louvar o Senhor. Seja nos dias tristes, seja nos dias alegres, seja nos dias de luta ou dificuldade, seja em qualquer momento e circunstância, louve ao Senhor, adore ao Senhor, porque você foi salvo por Cristo Jesus, que veio a essa terra por amor a nós, derramar o seu sangue lá naquela cruz, para que você tivesse a salvação, o perdão dos seus pecados, fosse livre do inferno, tivesse a vida eterna. Você agora não está caminhando mais para o inferno, você está caminhando para o céu. Então, abra a sua boca. Mas pastor, eu sou muito desafinado. Não tem problema, meu querido. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, com a sua voz, com a sua vida. Dê graças a Deus. E você pode até fazer poesias, fazer salmos de adoração, de louvor ao Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter. E que essa atitude, de fato, seja durante toda a nossa vida, que as pessoas possam ver em nós isso, que nós somos um povo que louva a Deus. Nós temos motivos, sim, irmãos, de louvar e de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você vai louvar a Deus? Você já está louvando a Deus? Não deixe que nada venha roubar isso de você. Louve ao Senhor durante todos os dias, porque nós vamos passar a eternidade louvando ao nosso Deus. Então já comece desde agora. Segunda atitude que nós devemos ter diante do fato do nascimento do Senhor Jesus, durante todo o dia da nossa vida. A atitude dos pastores. Qual foi a atitude dos pastores? Anunciaram a Jesus. Olhe comigo nos versos 15 a 18. Que diz: e ausentando-se deles os anjos para o céu, o coral terminou de cantar e foi para o céu.
Os pastores então diziam uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura, e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Irmãos, diante dessa mensagem gloriosa, não tem como a gente guardar para nós. Não. Nós temos que proclamar ao mundo que o Senhor Jesus Cristo veio para morrer no lugar do pecador, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa mensagem precisa ser proclamada a todas as partes do mundo, até os confins da terra. E nós, as famílias de Pontalina, precisam ouvir essa mensagem. Por isso que nós temos aqui, qual que é o evangelho, senão a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que está aqui nessas revistas, né? Nós distribuímos. Então faça esse objetivo, de distribuir nas quadras que ainda faltam, vamos distribuir, vamos levar a mensagem de salvação, para que as pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, e sejam salvos, sejam libertos, sejam transformados como você um dia foi, amém? Você está caminhando agora para o céu ou para o inferno? Para o céu, amém? Você quer também que seu vizinho vá para o céu? Ah não, pastor, meu vizinho é muito chato, mas eu acho que você não quer que ele vá para o inferno, misericórdia, né? Você tem que perdoar então, e orar por ele, mesmo o pior pecador. Lembra de Saulo? Que perseguia os cristãos, que prendia os cristãos e até consentia na morte dos nossos irmãos lá em Atos. Mas o que aconteceu em Atos capítulo 9? Paulo, que era Saulo antes de ser Paulo, caiu do cavalo, literalmente. E Deus transformou ele de perseguidor em perseguido. Então o pior dos pecadores, Paulo diz: olha, eu sou o pior dos pecadores porque eu persegui a igreja do Senhor, mas Deus o transformou ele em um servo do Senhor para levar agora a mensagem do Evangelho. E muitos foram salvos, porque Deus usou a Paulo para levar a palavra de Deus, mesmo diante de chicote e pedrada e perseguição e prisões, mas ele não parou. E assim, meus queridos, nada no mundo pode nos parar também de levar, de proclamar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Nós temos razão de fato de viver, de existir, que é o Senhor Jesus Cristo. E o mundo e o diabo querem esconder essa mensagem. Querem esconder, saber disso. O que tem acontecido, por exemplo, na Páscoa e no Natal? Você já percebeu o que tem acontecido? Na Páscoa tem lá o impostor, que é o coelho, né? Todo mundo gosta de chocolate, né? De ovo de chocolate, ovo de chocolate, que é gostoso. Quem não gosta, eu quero, né? Mas quando se fica só nessa mensagem, as pessoas não conhecem o verdadeiro sentido da Páscoa. O que acontece também no Natal, que temos o impostor, qual é? O Papai Noel. Aí as crianças só ouvem falar do Papai Noel e do presente e esquecem de fato do Salvador, da obra de Jesus Cristo para nós. Então tenta camuflar, tenta esconder. E aí, esses dias vocês viram no WhatsApp lá, uma pessoa falando do Natal, que o Natal é fazer o bem. O Natal é dar um sorriso para alguém, o Natal é abraçar, o Natal é caridade, o Natal é bondade, o Natal é isso, o Natal é aquilo outro, menos Cristo. Falar de Jesus, não se viu em nenhum momento falar da obra do Senhor Jesus Cristo, do nascimento de Jesus e da sua morte para a nossa salvação. É isso que o mundo quer fazer, o diabo quer fazer, esconder a mensagem, a verdadeira mensagem do Natal. Mas nós conhecemos, amados, nós conhecemos que Cristo veio para morrer no mesmo seu lugar para que nós tivéssemos a salvação. Caso contrário, estaremos todos condenados ao inferno. Louvo a Deus, um dia pude participar numa das escolas aqui em Pontalina, né, com a nossa irmã Dinamir, ela falando lá da Páscoa,
muito boa o ensino, mostrando que não é o coelho, é o cordeiro. É o cordeiro. Mas nas escolas, geralmente, o que acontece? Dá um coelhinho para as crianças pintar e levar para casa, mas e o cordeiro? Lá em Goiânia, certa vez, eu até falei, olha, por que não troca? Dá para as crianças levar um cordeirinho para casa, ou printar o cordeirinho, né? Em vez do coelhinho. Se ele quiser falar do coelhinho, fala, mas olha, isso aqui é a Páscoa lá comercial, né? Mas a Páscoa verdadeira, a Páscoa bíblica, a história da verdadeira Páscoa é o Cordeiro de Deus. Mas o diabo e o mundo querem esconder a verdadeira história. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos proclamar. Qual a atitude que devemos ter durante todos os dias da nossa vida? Anunciar a Jesus. Você tem feito, você fez isso em 2024, está acabando, né? 2024 está acabando, você fez isso? Você falou de Jesus para alguém? Você compartilhou da mensagem de salvação com alguém? Então, que nós não sejamos egoístas e negligentes, mas possamos fazer como os pastores que ao receber essa mensagem, eles foram apressadamente e viram o que tinha acontecido e estavam falando às pessoas a respeito de quem? De Jesus, a respeito daquele menino. E uma terceira atitude que nós devemos ter durante toda a nossa vida, diante do fato do nascimento do Senhor Jesus, é a atitude de Maria. Qual foi a atitude de Maria? Guardar no coração a mensagem de salvação. Ela guardou no seu coração. Olha o versículo 18. Todos que ouviram se admiraram das coisas que os pastores falavam. Em verso 19 diz, Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Meditando-as no seu coração. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou você ao ouvir, né, já saiu daqui, aí logo esquece, já não lembra mais o que o pastor pregou. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos recordar, lembrar, guardar no coração como um tesouro que nós recebemos de Deus. O salmista no Salmo 119, versículo 11, diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Por que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, irmãos? Para nós vivermos em comunhão com o nosso Deus, não entristecermos o Espírito Santo, não pecarmos contra Deus, vivermos conforme a vontade do Senhor, para que sejamos um povo que é abençoado em guardar a palavra de Deus no seu coração. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Nós temos aqui, que eu já distribuí, se você não tem ainda, tem aqui algumas folhas para você levar para casa. O que, pastor? Plano de leitura da Bíblia. Durante 2025, leia a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Amém? Você vai fazer isso? Posso ouvir um amém da sua boca? Amém? Amém. Oh, queridos, Deus tem misericórdia de nós, porque nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Talvez você vai encontrar dificuldade, principalmente se você não está acostumado a ler a Bíblia todo dia, mas que seja a exceção o fato de você não ler e não a regra. Às vezes tem dia que pode passar batido, mas que isso seja a exceção. A regra seja aquele tempo que você para ler a palavra de Deus todos os dias. E aí você vai, começa em Gênesis ou em Mateus e vai 2 capítulos, 1 capítulo, 3 capítulos por dia e vai lendo a palavra do Senhor, guardando no seu coração esse tesouro maravilhoso. Amém, irmãos? Então, você vai ver aqui essas 3 atitudes que na verdade os anjos, os pastores e Maria, todos eles louvaram a Deus, que foi a atitude dos anjos, louvando ao Senhor, louvando a Deus. Os pastores também, Maria também louvou ao Senhor, como a gente vê, né, no cântico de Maria. Também
todos eles anunciaram a mensagem de salvação, anunciaram a Jesus. Os anjos fizeram isso, os pastores fizeram isso, Maria fez isso, e todos eles também guardaram no coração a mensagem de Deus. Que assim todos nós possamos fazer. Você vai fazer isso? Você vai ter no seu coração essas atitudes de louvar a Deus, de anunciar a Jesus, de guardar no coração a palavra de Deus? Porque, como nós temos dito aos irmãos, existem 3 tipos de pessoas nas igrejas, ultimamente. 3 tipos de pessoas. Quais são esses 3 tipos? O primeiro tipo é aquele que é religioso, mas falta conversão. Precisa de novo nascimento. Tem muitos dentro das igrejas que estão nessa situação. Religiosos, mas que ainda não nasceram de novo. Precisa de conversão. Se tem dúvida se vai para o céu, para o inferno, não sei para onde eu vou, você precisa de conversar com Deus. E falar sinceramente com o Senhor. E pedir a Ele por salvação, por confiar inteiramente na obra de Jesus Cristo. Para que você tenha paz com Deus e a conversão verdadeira, genuína. Também tem um segundo tipo, são aqueles que são convertidos, mas abandonaram o seu primeiro amor. Será que esse é o seu caso? Abandonou o primeiro amor, não tem mais aquele amor fervoroso por Jesus. Ele precisa voltar à prática das primeiras obras, ao amor fervoroso por Cristo. Mas há também um terceiro tipo de pessoas nas igrejas, que são aqueles que são cheios do Espírito Santo. Você faz parte desse grupo? Pastor, como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Veja se o fruto do Espírito Santo faz parte da sua vida. O amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a paz, o domínio próprio. Isso faz parte do seu viver. Você tem orado e tem pedido a Deus por isso: Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. A qual desses grupos você pertence? Ao grupo daqueles que precisam de conversão, ao grupo daqueles que precisam voltar ao primeiro amor, ou ao grupo daqueles que é cheio do Espírito Santo? Se você é cheio do Espírito Santo, você vai viver essas atitudes aqui, conforme a gente viu nesse texto, de pessoas que louvam a Deus, de pessoas que anunciam a Cristo e de pessoas que guardam no coração a palavra de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos pedir: Deus, em nome de Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ter essas 3 atitudes: louvar o Senhor, guardar no coração a Tua palavra e anunciar a Tua salvação. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, o Senhor conhece o coração de cada um de nós, sabe aqueles que precisam, ó Deus, de conversão, ou aqueles que precisam de voltar ao primeiro amor, ó Deus, e aqueles que são cheios do Espírito Santo, dá-nos a graça, em nome de Jesus, de vivermos, ó Deus, nossa vida louvando ao Senhor, com gratidão no nosso coração. Ó Deus, que a murmuração e a ingratidão não faça parte da nossa vida, tende misericórdia, mas o louvor ao Senhor todos os dias. Que possamos anunciar de Cristo com alegria, as pessoas que estão à volta de nós, perto ou longe, possamos ser instrumentos do Senhor, ó Deus, proclamando a salvação em Cristo Jesus. Meu Deus, e que possamos, ó Pai, guardar a Tua palavra no nosso coração, lendo e meditando a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.